Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer a demonstração da fórmula de Bhaskara. Vamos tomar a equação ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Então, para isolar o x aqui e encontrar a resolução da equação, nós vamos usar uma técnica bastante conhecida na matemática, que é a técnica de completar quadrados, tá? Então, antes disso, nós vamos preparar a equação aqui da seguinte maneira. Eu vou colocar o a em evidência. Colocando o a em evidência, eu transformo essa expressão aqui num produto, onde o primeiro fator aqui é a, e o segundo fator aqui é x² mais b sobre ax mais c sobre a. Bom, então, como é que eu vou proceder essa técnica de completar quadrados? Para facilitar a visualização, eu vou mostrar aqui o seguinte, né? Eu vou completar quadrados, né, de forma que eu tenha um trinômio quadrado perfeito. Na verdade, eu primeiro dou uma olhada aqui, ó. Eu estou partindo do princípio que eu vou precisar fazer o uso dessa técnica para completar quadrados, mas eu vou olhar aqui, ó, em primeiro lugar, eu já sei que eu vou precisar, porém eu vou mostrar por que eu preciso disso, né? Por que eu preciso disso? É porque o trinômio que nós temos aqui, ó, não é um trinômio quadrado perfeito, né? Para ele ser um trinômio quadrado perfeito, aqui eu estou mostrando aqui ao lado o exemplo de um trinômio quadrado perfeito, que é x² mais 2nx mais n ao quadrado, né? Num trinômio quadrado perfeito, o que acontece? Quando eu fatoro ele, ele vira um quadrado da soma de dois termos, nesse caso aqui o x mais n elevado ao quadrado, tá? Para eu testar se ele é um trinômio quadrado perfeito, eu pego a raiz quadrada do primeiro e multiplico pela raiz quadrada do último termo aqui, desse no caso n, então vai ficar x, raiz quadrada de x² é x, raiz quadrada de n ao quadrado é n. Então, x vezes n vezes 2 dá 2nx, que é exatamente esse termo do meio. Quando isso acontece, eu tenho um trinômio quadrado perfeito e posso fatorar ele com um quadrado da soma de dois termos, tá? Se eu fizer isso aqui, eu não tenho um trinômio quadrado perfeito, porque a raiz quadrada de x² é x, raiz quadrada de c sobre a é raiz de c sobre a, duas vezes x vezes raiz de c sobre a, não me dá esse termo aqui do meio, então eu não tenho um trinômio quadrado perfeito. Por isso que eu tenho que completar quadrados. Bom, então vamos pensar o seguinte, para completar quadrados aqui, ó, eu vou usar esses dois termos, x² mais b sobre ax, tá? Então, eu coloquei aqui, depois, esse x mais n ao quadrado, já com essas duas parcelas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho x² mais b sobre ax, x² mais b sobre ax. Como é que eu terei, então, um trinômio quadrado perfeito, de forma que, ao fatorar, eu tenho um x mais n elevado ao quadrado? Então, eu teria que achar esse valor de n, para responder essa pergunta, né? Uma vez que eu já tenho essas duas parcelas conhecidas, x² mais b sobre ax, basta achar esse n. Então, se eu comparar aqui com esse trinômio quadrado anterior, né, cujo o primeiro elemento aqui é x, né, que x mais n, e aqui eu tenho x também como primeiro elemento aqui, o termo do meio, ao ser comparado o termo do meio, 2nx é igual a b sobre ax. Tá? Porque eu quero ter exatamente o mesmo quadrado da soma. Então, para que isso aconteça, esses termos do meio têm que ser iguais. Tá? Então, 2nx igual a b sobre ax. Para que isso aconteça, o n tem que ser igual a b sobre 2a. Bom, achei o n igual a b sobre 2a, né? E aí eu tenho finalmente aqui o meu trinômio quadrado perfeito, que é o quê? x², né? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo aqui, mais o quadrado do segundo. Esse é o meu trinômio quadrado perfeito, tá? Então, checando mais uma vez, eu tenho x² aqui já, b sobre ax já é esse termo do meio aqui, ó, b sobre ax, o 2 aqui eu cancelo, fica b sobre ax. O que está faltando aqui é o b sobre 2a ao quadrado, que não aparece aqui. Tá? Mas ele vai aparecer, b sobre 2a ao quadrado. É só fazer ele
menos ele mesmo, porque isso aqui vai dar zero e não altera a expressão anterior. Muito bem, então daí eu posso pegar esse trinômio quadrado perfeito aqui, que é esse segundo lado da igualdade, e vou fatorar, e ele vai virar um quadrado da soma aqui, ó. Ficar com x mais b sobre 2a ao quadrado, tá? Então esse trinômio quadrado aqui virou x mais b sobre 2a ao quadrado, tá? Menos aqui é b ao quadrado sobre 2a ao quadrado, que vai dar 4a ao quadrado, mais c sobre a. Bom, aqui eu vou caminhar aqui para isolar o x, lembrando que o a é diferente de zero. Se o a é diferente de zero, num produto de fatores, para que esse produto seja igual a zero, uma vez que o primeiro fator é diferente de zero, o segundo fator é que tem que ser igual a zero, tá? Fazendo o segundo aqui igual a zero, o segundo fator igual a zero. Para isolar o x aqui, ó, eu vou pegar essa turma aqui, essas parcelas aqui, vou passar para o lado direito da igualdade. Antes disso eu vou tirar o MMC dessa turma aqui. Então o MMC aqui de 4a ao quadrado e 4a vai ficar 4a ao quadrado. 4a ao quadrado por 4a ao quadrado vai ficar 1 vezes menos b ao quadrado menos b ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a dá 4a vezes c, 4ac. Então fica menos b ao quadrado mais 4ac igual a zero, tá? Bom, aqui já dá para começar a ver alguma coisa ali em relação a delta, né? Já vai aparecendo aqui algo semelhante. Então, para isolar, então eu vou pegar essas parcelas aqui e passar para o lado direito, trocando de sinal. Troquei o sinal do menos b ao quadrado, ficou positivo, e 4ac ficou negativo. Denominador comum, 4a ao quadrado. O que eu vou fazer então? Olha para esse lado aqui, esse lado está elevado ao quadrado. Eu vou tirar a raiz quadrada de ambos os lados, né? O lado esquerdo ficou com x mais b sobre 2a, e o lado direito mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado, tá? Esse denominador aqui, o 4a ao quadrado, a raiz quadrada vai dar 2a, que é o mesmo denominador aqui do b. O que eu vou fazer? Vou isolar o x, esse b sobre 2a vai passar com o sinal trocado para o lado direito, vai ficar menos b sobre 2a aqui, ó, menos b sobre 2a, igual a mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Esse 4a ao quadrado é esse 2a aqui também, que é denominador comum, tá? Com isso aqui eu tenho x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Então assim nós temos a dedução da fórmula de Bhaskara. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.